Ler sem medo é ótimo. Vamos ler sem medo o Evangelho, viu, gente? Eu acho que o Diego não disse isso só para elas. Já que porque todo mundo ouviu, né? Então, acho que serve para todos nós, para a gente ler sem medo. E, bem, boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui. Hoje também é a minha primeira palestra do ano. Espero que seja um ano com muito trabalho, né, com muitas coisas que a gente possa fazer aonde a gente estiver, não somente na casa espírita, em qualquer lugar. Né? Mesmo que a gente esteja na cama, doente, há muito a fazer na cama doente. Inclusive no livro Boa Nova, que é, no meu entendimento, um dos mais belos livros que eu conheço, que vai ter um estudo aqui, né? Até eu tenho vontade de participar. Tem uma mensagem lá, uma história lá que fala muito disso, quando André pergunta para Jesus que ele estava muito doente, que talvez ele não conseguisse segui-lo. E Jesus diz que se ele não tivesse olhos, nem ouvidos, nem pernas para andar, ele poderia servir a Deus com a paciência e com a coragem. Então, mesmo que a gente esteja na cama, doente, inútil, porque a gente gosta de pensar que a gente fica inútil, né? Nessas horas. A gente pode ser muito útil tendo a coragem de estar ali e tendo a paciência de estar ali. Então essa só, desculpe o spoiler, né? Desculpa o adiantado, mas quando chegar lá vai ser totalmente diferente, porque é muito bonito ler, né? É só para dar um gostinho da importância desse livro, o quanto ele pode contribuir para a gente. E essa lembrança não foi à toa, porque eu acho que a gente é por isso que a gente precisa ter coragem de ler o Evangelho, porque ele é um livro que realmente veio para mexer nas estruturas individuais e da sociedade também. Ele é um livro, como Jesus é, revolucionário, apesar de já não ser uma novidade, né? Está aí há muito tempo. Ele é muito revolucionário porque ele muda tudo. Ele muda a forma de viver. E eu acho que é isso que é a doutrina espírita, né? Uma nova forma de viver. A doutrina espírita, para mim, ela traz algumas novidades, mas o centro dela é o Cristo, né? E, infelizmente, ele ainda é uma novidade, porque a gente o compreendeu muito pouco e utiliza ainda menos ainda, né? Por isso é preciso não ter medo de ler o Evangelho, sem dúvida, disse muito bem. Muito bem. Bem, como sempre, eu gostaria muito que vocês conversassem comigo durante a palestra, né? Se colocassem, discordassem, levantassem questões, sintam-se muito à vontade. É isso que vai fazer a nossa noite ficar boa, ficar realmente legal. Mas eu quero começar contando 2 casos. Os 2 ocorreram em Bauru, um há muito tempo atrás, outro mês passado, retrasado. Eu conheci uma pessoa que ele era muito caridoso, sabe? Muito preocupado com as pessoas que passavam fome, que tinham necessidades. Quando alagava lá em Bauru, ele se preocupava em conseguir novos móveis, ou seja, uma pessoa muito voltada para o próximo. Mas ele tinha uma mania de dirigir com o braço para fora. Sabe quando você pendura o braço para fora? Né? E um dia, um carro entrou neste braço. Ele estava dirigindo o braço para fora, alguém cortou o cruzamento e ele teve que amputar o braço. E isso mexeu tanto com ele que ele deixou de acreditar em Deus. Se tornou um ateu. Essa é a primeira história. A segunda história é de um casal, amigo meu. Eles estavam mudando de casa, de uma casa alugada para outra casa alugada,
pegaram as chaves dessa casa nova numa quarta-feira, se não me engano, e pretendiam mudar-se de sexta para sábado e domingo, né? Porque trabalham e tudo mais. Só que quando eles chegaram na sexta-feira, nessa casa alugada, nova, né? Essa nova casa alugada, a casa estava completamente depenada. Não tinha fiação, não tinha torneira, não tinha pia, não tinha box, não tinha lâmpada, não tinha lustre, não tinha nada. Entraram na casa e levaram o que tinha, né? Isso tudo que eu disse. Até o vidro do box do banheiro levaram. Espelho, tudo. E eles ficaram muito abalados. Eles são pessoas que financeiramente não passam exatamente por dificuldades, mas lutam muito. Dinheiro muito contado, sabe? Os dois assalariados. E foi um baque muito grande para eles. Ficaram com raiva do ser humano, né? Talvez, não sei, raiva da vida. O que a gente poderia dizer para eles se eles fossem nossos amigos, se fossem próximos de nós? Nós espíritas, conhecendo o que a gente já conhece, o que a gente poderia dizer para eles? Alguém imagina? Oi? É duro. Você entendeu depois de anos e ainda não entende, né? Sim. Essas coisas acontecem, né, na vida da gente, né? Coisas parecidas, pelo menos, acontecem, né? Parece que a vida puxa o tapete, né? Puxa o tapete. A gente está lá, tentando subir, usando todas as nossas forças, tentando melhorar, ter um pouquinho mais de conforto, ter um pouquinho mais de tranquilidade aqui ou ali, seguindo o nosso rumo, né? E acontece alguma coisa que nos parece que derruba, traz tudo para, destrói tudo e faz com que a gente volte na casa 1 do jogo. É muito frustrante, né, gente? É muito frustrante. Vocês acham normal que a gente sinta raiva? Pode sentir raiva? Que bom! Fico muito contente. Lá em Bauru o pessoal diz que não pode. O que é um absurdo dizer que não pode. Claro que pode. Ah, sim, ficar na raiva aí já não é bom, né? Mas sentir raiva é absolutamente natural. Talvez até necessário para a gente extravasá-la. É muito importante que a gente olhe para os nossos sentimentos e emoções com naturalidade, porque eles existem por algum motivo. Eles têm uma ótima utilidade. A raiva, até o ódio é útil, ele tem a sua utilidade. O que nós fazemos com ele é que é a grande questão, que é nossa responsabilidade. Depois que a poeira abaixa um pouco, ou a água baixa, né? A gente... Está mais em moda falar água baixa, né? A gente adquire uma lucidez relativamente normal e aí a gente torna-se mais responsável sobre as nossas ações na sequência, né? Mas é muito importante que a gente olhe para os nossos sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que normalmente a gente considera ruins, e eu acho que a gente não devia classificar os sentimentos entre bons e ruins, porque eles apenas estão nos dizendo o que está acontecendo dentro da nossa intimidade. Eles são uma espécie de carteiro, eles são uma correspondência, uma ligação telefônica, uma mensagem que chega falando, olha, lá dentro está acontecendo isso. E isso é muito importante para o nosso autoconhecimento. É muito importante para que a gente, a partir daí, comece a exercitar o autodomínio. Usar o que a gente estuda, o que está no Evangelho, né, para decidir o que fazer diante desses sentimentos.
Porque vocês podem ter absoluta certeza, e eu já coloco uma questão para reflexão. Não são os acontecimentos que nos perturbam. Não são. É o que a gente sente sobre eles que é o problema. Se Jesus perdesse uma perna no acidente, ele não ia se desequilibrar. Se eu perdesse, possivelmente sim. É o mesmo acontecimento, indicando que não é o que acontece na nossa vida, ou o que pode acontecer, que são os nossos problemas. Os nossos problemas é a nossa ignorância de como viver os sentimentos que a gente tem. Esse é o X da questão. É aí que a gente ainda não desenvolveu a habilidade para bem viver. O bem viver significa pegar os nossos sentimentos, chamados ruins, e não são, e dar um rumo para eles. A enxurrada mais perigosa, se ela tiver rumo, ela vira energia. A força mais poderosa, se ela estiver disciplinada, ela é extremamente útil. Mas se ela não estiver disciplinada, ela é destrutiva. Como a gente vê na natureza e como nós somos natureza. Porque nós não somos afastados da natureza, nós não somos algo diferente da natureza, nós somos parte da natureza. A natureza se expressa dentro de nós. Como nós somos parte da natureza, as leis e os comportamentos que a natureza nos mostram por fora são altamente instrutivas para que a gente se conheça. É possível pensar que se Jesus não tivesse vindo deixar claro as suas leis, a gente poderia aprender as mesmas leis lendo a natureza. Mas íamos demorar muito mais, porque a gente é meio lerdo, né? Vocês sabem, né? A gente é bem lentinho, né? Mas isso não é um problema, porque cada um segue o seu fluxo, o seu processo, né? Existem flores que florescem num dia, rapidinho, e outras que demoram anos, e todas fazem parte da natureza, enriquecem a natureza, e todas são belas. Como nós também. Nós temos ritmos diferentes, e isso não é um defeito, nenhum problema. E aí, o que vocês pensam sobre os nossos sentimentos, essas turbulências que acontecem dentro de nós, e que a nossa não habilidade e o fato da gente não trabalhar para adquirir essa habilidade, esse é o nosso verdadeiro problema na vida. Faz sentido, gente? Faz sentido. E aí, então, fica a pergunta que vocês não precisam responder para mim. Por que a gente perde tempo querendo conquistar tantas outras coisas que não essa? Por que a gente perde tempo não investindo a nossa energia, o nosso tempo, para aprender a se dominar, a ter equilíbrio? Porque esse é o caminho da paz. Não a paz do lado de fora, que, no meu entendimento, é consequência de quando a maioria de nós tiver paz interior. Porque toda paz exterior é precária, frágil, se nós fizermos guerra dentro de nós. Por que tem guerra fora? Porque tem guerra dentro. Simples. Por que a nação fica tumultuada? Porque dentro das pessoas há muito tumulto e nas famílias, por consequência, tumulto também. E isso se reproduz ao infinito, fazendo com que tudo fique tenso, desequilibrado, sem paz. E sem paz não pode haver felicidade. Não pode, no meu entendimento. E é por isso que, penso, a gente precisa buscar, acima de tudo, a paz interior. Busquei o reino dos céus e tudo mais lhe será dado. Eu troquei o reino dos céus por paz. Porque quem tem o reino dos céus tem paz.
E é possível que quem tem a paz ainda não tenha o reino dos céus inteiro, mas já pegou pelo menos a varanda, a calçada, não sei, um quartinho, né? Alguma coisa já conquistou, e o que é ótimo. A gente precisa pensar, gente, por que a gente se distrai tanto e gasta o nosso tempo com aquilo que não tem valor nenhum. Por isso que eu acho que uma das mais belas parábolas de Jesus é aquela do homem que saiu por aí e encontrou um tesouro num campo. E viu que aquele tesouro era muito precioso. E aí ele voltou, não contou para ninguém, voltou, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno para ficar com o tesouro. É isso que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa ter a coragem de vender tudo que a gente tinha. E o que é que tudo que a gente tem? Evidentemente que a parábola não está se referindo a bens materiais, mas é vender, é trocar tudo que a gente é. Porque tudo que a gente é muito menos valioso do que o tesouro. Porque o tesouro é uma nova forma de ser, uma forma que vai nos trazer felicidade. Daí a gente conclui que outro tremendo engano que a gente tem é esperar que alguém nos faça felizes. Essa é a ilusão das ilusões. Não há maior que essa, parece. A gente acreditar e investir tempo, energia, sentimentos na ideia infantil, me desculpem, de que alguém vai nos fazer feliz. Não, não vai. Não sabe nem fazer a si mesmo, coitado, coitada. Vai fazer a gente, que mudamos de desejos todos os dias. Nem a gente se entende, nem a gente se aguenta. Como que alguém vai aguentar a gente? Um santo ou uma santa para aguentar a gente. A gente tem que se aguentar porque a gente não pode sair da gente, né? Os outros pelo menos podem ir embora, já tem um lucro, né? E aí, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Oi. Os dois exemplos que você deu são sentimentos e acontecimentos com a pessoa. Sim. Perder o equilíbrio. E nesse caso, recentemente com a política, muitas pessoas perderam o equilíbrio por acontecimentos fora, que não eram políticos. Sim. A política também, assim. O lado de fora, o nosso mundo exterior, ele tem como objetivo cutucar o mundo interior. Por que a gente é roubado? Por que nos puxam o tapete? Por que nos traem? Por que a gente cai e quebra a perna? Eu estou falando de acontecimentos exteriores, lembrando que o nosso corpo não somos nós. Então o que acontece com o meu corpo não é o que acontece comigo. Tá claro isso? O meu corpo não sou eu. O meu corpo é minha roupa. Se rasgar essa camisa, tudo bem. Não sou eu mesmo. E eu deveria ter o mesmo entendimento que se rasgar esse braço também, tudo bem. Não sou eu mesmo. Isso a gente precisa trabalhar para chegar nisso. Bastante. Mas faz parte. Então, tudo que acontece do lado de fora tem um objetivo, não acontece à toa. Jesus falava que não cai uma folha da árvore. E olha que vocês sabem que tem bastante folha nas árvores. Tá certo? Até o fio dos seus cabelos são contados, querendo dizer aonde chega o cuidado do Pai, o entendimento, a proximidade do Pai conosco, o quanto Ele sabe de nós. Nós não sabemos quantos fios de cabelo a gente tem, mas Ele sabe. Querendo dizer o quanto Ele vive conosco, o quanto estamos integrados a Ele, apesar de nem percebermos isso. Bem, então o lado de fora, ele tem o objetivo de nos ensinar, de nos despertar e de, acima de tudo, mostrar o que está acontecendo lá dentro de nós. Então, quando acontecem essas questões do lado de fora,
e nós nos revoltamos, brigando com os familiares, enfim, fazemos o que a gente pensa fazer, isso está mostrando para cada um de nós, para mim que fiquei com raiva, que briguei com não sei quem, blá 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 blá, o que está acontecendo dentro de mim. Está mostrando para mim, está mostrando para os outros também, mas está mostrando, o mais importante é mostrar para mim, está mostrando para mim o que eu sei e o que eu não sei. O nível de equilíbrio que eu já conquistei e o que eu não conquistei ainda. Então, não deixa sempre de ser um choque de realidade. Infelizmente, a gente não percebe. Tem uma historinha que diz assim, quando João fala de Pedro, João está falando muito mais dele mesmo do que de Pedro. Quando eu falar, o Diego é muito chato, blá blá blá, eu estou falando do Diego? Um pouquinho, quase nada. Mas eu estou falando do que eu penso sobre ele. Porque é a minha opinião, e a minha opinião pode ser completamente distante da verdade. Então, quando eu falo dele, eu estou falando mais de mim. Quando eu brigo, quando eu não brigo, quando eu aceito ou quando eu me revolto, eu estou falando de mim. Eu estou mostrando para mim mesmo. Seria ótimo se a gente tivesse... A gente está, mas se a gente tivesse acesso a todas as câmeras do Big Brother, para a gente se enxergar. Porque a gente está no Big Brother. Aqui tudo é visto, né? Amanhã, quando a gente for fazer uma revisão desse nosso período aqui nessa escola, nós vamos poder ver o que a gente fez, o que a gente pensou, e o que a gente sentiu. Câmeras boas essas, né? E aí a gente vai ficar até assustado, eu penso. Porque a gente fala, meu Deus, eu fiz isso e não me enxerguei. Sendo assim, porque a gente se distrai da gente mesmo e não se percebe, não se enxerga. Por isso que é muito importante, se não me engano, Santo Agostinho, que nos ensina que a gente precisa fazer uma revisão antes de dormir. Revisão antes de dormir não é para pensar as coisas ruins, é para pensar tudo o que aconteceu. Mas não o que aconteceu, mas sim o que eu fiz diante do que aconteceu. O que aconteceu dentro de mim? O que eu senti? Por que eu falei? Por que eu gritei? Por que eu não falei? Por quê? A gente estaria diferente, a gente já estaria mais feliz se a gente tivesse a disciplina, a vontade e a disciplina de fazer esse simplíssimo exercício. 10 minutos. Será que a gente não tem 10 minutos para cuidar da gente desta forma? A gente que gasta horas e horas cuidando do corpo, que vai apodrecer irremediavelmente, às vezes não gasta 20 horas na vida inteira para cuidar daquilo que é eterno. Vocês percebam, quando eu falo isso, a minha ideia é ressaltar o tamanho do nosso engano ao viver. Eu não estou falando de nada terrivelmente difícil, não é? Não estou falando de nada, não é para carregar uma montanha. É só para a gente estabelecer determinados hábitos na nossa vida que mudam a nossa vida. Existe uma regra, inclusive, que diz assim, se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Se você mudar alguma coisa que você faça todos os dias, sua vida muda. Completamente. E muito. Então, que tal? O que a gente faz todos os dias que a gente poderia parar de fazer ou fazer menos? Eu tenho um amigo em Bauru, de verdade, hein? Há muitos anos, ele disse para mim que quando ele ficava muito magoado, ele ficava magoado 2 anos com a pessoa. Foi bom que ele me avisou que eu já andei mais pianinho com ele. Não é? Eu falei, calma, não posso magoar ele de jeito nenhum. Não é? Apesar que eu não magoo ninguém, é ele que se magoa. Ok? Ok? Muito bem. Ninguém me magoa, eu que me magoo. Devia ser proibido na língua portuguesa falar a primeira expressão.
Isso iria ajudar muito a gente a pensar diferente. Aí ele falou que depois de muito pensar, de muito refletir, que era muito ruim ficar 2 anos magoado, remoendo, tal, porque é, né, o inferno, né? Ele falou que ele melhorou muitíssimo. Agora ele só fica 1 ano magoado. Gente, 50% de melhoria. Se ele desencarnar ali, já melhorou um monte. Eu estou falando sério. A meta dele é ficar só 6 meses magoado. E pensa que é fácil ficar só 6 meses magoado e não 1 ano, não 2? Vocês sabem o quanto é difícil. Então veja, olha só do que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa que reclama 100 vezes no dia, o que não é muito, e começar a reclamar 80. Já melhorou 20%, gente. O importante não é a velocidade, mas a direção. Eu estou indo para São Paulo, é onde eu quero ir? É. Se eu estou indo de jato ou a pé, não faz muita diferença. O importante é que eu esteja na direção correta e não me perca. Nós não precisamos ficar preocupados, eu preciso evoluir essa vida. Esquece. Não vamos ser perfeitos numa vida. Isso não existe. Vou ser perfeito em 1000 vidas. Esquece. É pouco. Tá certo? Para ser perfeito, eu acho pouco. Pelo menos para mim. Vocês podem ir mais rápido. Mas não importa. Não importa. O que importa é que o pai paga à vista e cobra a prazo. O pai parcela, perder de vista, mas ele paga à vista. Então qualquer avanço que a gente faça, ele já paga. E o dinheiro dele é o melhor que existe. Chama-se paz íntima. Não há tesouro maior que esse, no meu entendimento. Então qualquer ganho que a gente tenha, a gente já consegue ter um pouquinho mais de paz. E cada vez mais paz, que nunca se perde, porque quem aprende não desaprende jamais. Então nós precisamos pensar, principalmente nesse começo de ano, onde a gente renova aqueles desejos, aqueles votos, aquelas metas, etc. E essa devia ser uma meta eterna. O que nós vamos fazer com a nossa vida? Íntima. Lá de fora a gente não tem controle, viu, gente? O que vai acontecer daqui para fora não nos cabe. A gente tenta controlar, eu sei, a gente tenta cercar tudo quanto é jeito. Eu tenho um amigo que fala assim, que a gente sempre está na esquina. A gente nunca sabe quem é que vai virar e aparecer. Nunca sabe. A gente sempre está na esquina. Basta 1 minuto e a nossa vida se altera completamente. Por isso que é inútil, é uma perda de tempo, de energia e de vida a gente se preocupar em controlar as pessoas, coisa que a gente faz sempre, tenta, e controlar as coisas da vida. Não estou dizendo para a gente não ser previdente, para a gente não guardar o arroz e feijão para amanhã, para a gente não cobrir a nossa casa e a gente não levar o agasalho. Eu não estou falando para não fazermos isso. Eu estou falando para a gente estar muito tranquilo de que tudo vai mudar do lado de fora. Tudo. As pessoas que a gente conhece vão embora. Ou elas vão primeiro ou você vai primeiro. E não é você que escolhe. Mas elas não vão muito longe. Elas só o corpo vai desaparecer. O amor continua igual. O ódio também. A mágoa também. Felizmente, a mágoa e o ódio vão se transformar em amor algum dia, por força da vida. Felizmente. O amor é para sempre. O amor, os laços, o carinho, esses não têm tempo nem distância, como diz a música. Esses são bobagem, ilusões, que a gente insiste em acreditar impressionantemente. Jesus veio falar da eternidade, daquilo que não se altera, e a gente preocupado em segurar o que se altera. Nós somos muito estranhos. A gente se agarra na cadeira e não quer de jeito nenhum que ela... Mas não seria o medo? Medo do quê? Medo. Mas é o medo, André. Sem dúvida. Mas a gente
O medo, uma das maiores forças que existem dentro de nós, e que infelizmente é profundamente alimentada pela nossa cabeça, indicando que nós não interiorizamos ainda o que a gente estuda. Como diz, ó homens de pouca fé. Somos nós. Porque nós temos medo de quase tudo. E por que a gente tem medo de quase tudo? Porque a gente se apega àquilo que é pó. Eu não quero sair da minha casa, faz 40 anos que eu estou aqui. Vai sair. Desculpa. Mas olha, esse negocinho aqui é tão legal, faz 40 anos que está comigo. Vai embora, vai virar pó. Só que o problema não é ter esse apego, o problema é alimentá-lo. É natural, faz 57 anos que eu vivo dentro desse corpo. É natural que eu esteja acomodado a ele, que seja confortável estar dentro dele. Natural. É assim, se eu ficar sem ele, como que vai ser? Ok? É natural pensar isso. Agora, não podemos, sabendo que ele apodrecerá, não posso eu ficar com medo de perdê-lo, ficar preso nele. Eu preciso, inclusive, trabalhar para me desprender dele antes que ele se vá. Por isso que tem um ditado, inclusive aprendi isso no meio profissional, que eu gosto demais e serve, inclusive, para a vida espiritual, para a vida como um todo, que diz assim: quando é que você tem que mudar? Resposta: antes que seja preciso. Porque a hora que for preciso não há mais nada a fazer. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um grande problema para resolver com alguém, por exemplo, uma grande mágoa. O Evangelho está claro: reconcilia-se depressa com o teu inimigo. Tá certo? Na hora que eu for desencarnar, não adianta chamar a pessoa. Não adianta. Por que não adianta? Porque talvez eu não seja verdadeiro. E que talvez eu chame ele para pedir perdão só por medo do futuro. E aí não é real, gente. Não é real. Algumas coisas precisam acontecer com tempo, precisam acontecer lentamente, porque não dá para acontecer com pressa. O pão, a massa, precisa de 1 hora para crescer. Senão ele fica ruim. A gente até tem esses aceleradores de crescimento, mas o pão não fica tão gostoso. O pão bom é aquele que demora 24 horas para crescer. Tá certo? Então, as coisas precisam do tempo. A fruta boa é aquela que amadurece no tempo. E às vezes no pé, inclusive. As coisas da vida também. Nós precisamos amadurecer as coisas dentro de nós. Então, o medo que funciona na parte biológica, né, que nos protege, esse é muito saudável. Agora, o medo patológico, o medo de viver, o medo que são as prisões interiores que a gente faz, esses falam que nós acabamos com o tempo construindo uma forma de pensar que é limitante, que nos aprisiona, que nos tira a alegria de viver, inclusive. Talvez seja por isso que Jesus coloca e diz: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vejam, Jesus sabia que aquelas criancinhas são espíritos imperfeitos e que elas não têm o reino dos céus. Mas há algo nas crianças que fala do reino dos céus, que é a inocência, que é essa espontaneidade que a gente perde ao ficar adulto. Vocês conhecem alguma criança triste, certamente, né? Mas eu acho que vocês não conhecem nenhuma criança que seja amarga. Não tem criança de 5, 6, 7 anos amargas. Alguém conhece? Não. Mas tem adultos amargos. A maioria de nós somos amargos. E a gente tem a coragem de falar assim: levei muita paulada na vida, por isso que eu sou assim. Não.
Não é verdade. Eu não discuto que você levou muitas pauladas na vida. Mas o que você fez com as pauladas é que fez você ficar assim. E aí está o segredo que a gente precisa ficar atento. Não é as surras que eu levo que me amarguram, nem que me endurecem, nem que me estragam. É como eu recebo isso. É como isso, a forma como isso significa para mim. Se eu pensar cada vez que eu sou roubado, que eu sou ferido, que eu sou magoado, que Deus esqueceu de mim, é uma escolha. E indica o nosso não entendimento sobre a vida. Aquele rapaz que era caridoso e que perdeu o braço e brigou com Deus, ele está num processo de entender como é Deus e como que ele funciona. Certamente, isso eu não estou falando com nenhum tipo de julgamento, ele pensava que, ao fazer caridade, ele estava isento dos exercícios que ele precisava para ser feliz. Entendem o que eu acabei de dizer? Ele não foi castigado ao perder o braço. Ele acabou de entrar numa escola chamada Viver Sem um Braço. Só isso que aconteceu. E tudo aquilo que ele fez conta. Conta a seu favor, muitíssimo, nada se perde nessa contabilidade divina. Mas não é um toma lá da cá. Não é assim, vou fazer muita caridade para ter uma vida boa. Esquece. Não é assim que funciona. Já deu para perceber que não é assim que funciona? Então não adianta vir ao centro toda terça-feira, tá? Não adianta dar cesta básica para 10 famílias. Não adianta dar palestra todo dia. Não adianta. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz para qualquer pessoa não nos isenta de fazer aqui dentro o que eu tenho que fazer. É possível, certamente, que as suas boas ações causam bem a muita gente. E isso é ótimo. Mas isso não te retira a responsabilidade de fazer o que você precisa fazer dentro de você. As transformações que nós vamos fazer em nós continuam ali à nossa espera. Nós não iremos para o reino dos céus por fazermos caridade do lado de fora loucamente. Nós vamos ter que fazer dentro de nós também. Porque a caridade também precisa ser feita para você. Nós precisamos ser generosos com a gente precisa se perdoar, a gente precisa tolerar as nossas imperfeições, a gente precisa tolerar, ter paciência com a nossa velocidade de aprendizado nas coisas do Pai. Sem isso, sem você se dar isso, não tem jeito. E isso porque você tornou a vida de milhares de pessoas, às vezes, muito boa. Isso vai ajudar. Mas o trabalho interno continua lá à sua espera. Sabe aquela coisa, aquela pessoa que lava a roupa de todo mundo e não lava a sua? A sua vai continuar lá te esperando. E não tem jeito de contratar alguém para fazer. Essa não dá para terceirizar, infelizmente. Esse é seu, meu, nosso trabalho. Porque nós precisamos nos construir. Esse é o nosso trabalho. No final das contas, esse é o trabalho de viver. Não seria da gente descobrir o nosso propósito? E é esse o propósito. Esse é o propósito. Ser feliz. Ser feliz. Esse é o propósito, gente. Não é um bom propósito? Alguém não quer? Vocês conhecem alguém que não quer ser feliz?
Impossível, né? Não nasceu, essa pessoa espera que nunca nasça. Parece, eu conheço pessoas que falam assim, não, essa pessoa não quer ser feliz, ela não se cuida. Ela não se cuida, ela não se ama, na verdade. Porque a gente também tem que se amar. Quando eu falei de ser generoso e tal, eu estava me referindo a isso. Como a gente não entende muito bem, eu não entendo muito bem o que é amar, mas entendo o que é generosidade, simpatia, prefiro falar essas palavras. Mas a lei diz, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E aí, gente? Falei demais hoje. Faz sentido? Vou colocar mais uma coisa que possivelmente vocês estão pensando. Dizem que é difícil mudar. Eu discordo completamente. Só é difícil mudar quando a gente não quer. Porque quando a gente quer, a gente muda até de planeta. Basta querer. A nossa grande encrenca, eu vou fazer uma brincadeira agora, me perdoem. O nosso mata-burro, e a gente sempre cai, é a gente não aceitar as coisas como elas são. Não é pela dor? Não entendi. Não é pela dor o quê? Também? O quê? Quando você muda? É... Porque a dor, ela limita muito, né? Sim. Se você sabe que tem gente que nem com dor, né? Não é? Vocês não conhecem nenhum animal empacado que nem no chicote ele anda? Dizem que a dor evolui, eu discordo. O que nós fazemos com a dor evolui, porque tem gente que com dor fica mais revoltado ainda. Existe o aço e existe o ferro. O aço não entorta, ele quebra. Esse a vida não dá muita dor. Assim, dor muito forte, dá dor constante, sabe? Dor constante. Dor leve, mas constante. Tem o ferro não quebra, ele entorta. Tá? Esse às vezes aguenta muita dor, porque ele entorta. Né? Então, às vezes, uma paulada bem dada ele já resolve. O outro quebra. Né? Então, o que eu quero dizer? E a vida é muito sábia, né? Ele sabe o nível da dor para dar para cada um de nós, para não deixar a gente quebrar, sabe? Mas mesmo assim a gente pode se revoltar tremendamente com a dor. Então, não é a dor que evolui. É o nosso despertar do que ela está fazendo conosco. Nós não aceitamos a maioria das coisas da vida. E é por isso que sofremos. E eu não estou dizendo para a gente deixar de ser indignado. Porque nós precisamos manter a nossa indignação diante da injustiça, diante do erro, diante das situações terríveis que muitos de nós vivem. Precisamos manter essa indignação. E a indignação é também uma força. Só que a gente precisa canalizar ela para que ela seja útil. Senão a gente só esperneia. E só de espernear não resolve coisa nenhuma. Grita, blá, blá, e nada, né? Então, não resolveu nada. Né? Então, a gente precisa pensar, muitas vezes, se o nosso comportamento é para chegar no objetivo ou é só para extravasar. A gente fala, não, preciso falar para aquela pessoa para ela aprender. Não. Você quer falar para extravasar. Porque você já disse com calma, já disse nervoso, já faz 10 anos que você diz, a pessoa não é surda. Se ela não concorda, se ela não faz, é porque tem outros motivos. Não é? E a gente continua falando, e falando, e falando. Dizem que se você faz da mesma forma, faz uma receita e não dá certo, e você continua fazendo a receita do mesmo jeito e não dá certo, é porque precisa mudar a receita, não é assim? Então, por que a gente continua falando? E falando, e falando, falando, falando? Por quê? Não é para o outro mudar. É para extravasar. Ou seja, não resolve nada.
só machuca quem fala e quem ouve. Então, essas lucidez, né? essa percepção das coisas é muito importante. Então, continuemos indignados, mas canalizemos essa energia para a gente chegar no nosso objetivo, que é ver a coisa resolvida. Né? Então, esse aceitar, essa palavra é muito ruim. Eu vou usar uma frase inteira para falar de outra forma. Como que é? Escolher concordar com o que está acontecendo. Isso é aceitar para mim. Eu escolho aceitar que essa cadeira está no lugar errado. Porque ela está no lugar... Não essa, né? Mas ela está no lugar errado. Ela deveria estar aqui. E eu estou muito bravo. Mas eu aceito que ela está no lugar errado. Por exemplo, a minha casa foi roubada. Na casa desse meu amigo. Isso é verdade? É. Dá para mudar? Dá para voltar atrás? Não dá. A única opção razoável é eu aceitar que a minha casa foi roubada. Então, o que eu recomendo nas situações? Chore o que tem que chorar, esperneie o que tem que espernear, grita o que tem que gritar e para. E vai resolver o problema. Então, reconheça os sentimentos que você tem. Chora, grita, esperneia. Ok. Chega, agora eu vou resolver. O que vocês acham dessa ideia? Dói menos, né? Bem mais fácil, né? A gente não está habituado a fazer dessa forma, mas me parece mais inteligente. Porque assim, a minha casa foi roubada. Ah, mas eu não queria. Mas foi roubada. Mas eu não queria. Mas foi roubada. Porque a gente fala assim, mas eu não queria, não era o que eu sonhei, não era o que eu quis para mim, é uma injustiça. Ok, foi roubada. Foi. O que nós vamos fazer sobre isso? A gente fica empacado, gente. Remoendo. É como pôr a mão no moedor de carne. Mas põe a mão e roda. Tira e põe de novo. Se maltratando. Não vai de novo. Se maltratando. Não é, insisto, não é o roubo da casa que me machuca. É o que eu faço comigo. É o autoflagelo, né? É. Eu não sou, Deus não me ama. Grita à vontade. Nessa hora, põe para fora. Fala tudo, não tem problema. Né? Tá, okay. Baixou a poeira? Tá. O que eu vou fazer agora? Quais são as soluções? Como que eu resolvo essa questão? Arregaça as mangas e vamos lá. Nós temos capacidade para resolver os problemas. E a vida é resolver problemas. Quer ver um exemplo? O que todo mundo acha bom? Mercado de trabalho. Sabe aquela pessoa que nunca fica sem emprego? É aquela pessoa que resolve problemas. Porque você só contrata uma pessoa quando ela resolve o seu problema. Nenhuma empresa contrata alguém para não resolver problema. Não é? Então, uma empresa tem um monte de problema. Eu estou falando problema, às vezes o problema é vender, o problema é entregar, o problema é consertar. Isso é um problema, uma questão a ser resolvida. Muito bem. Então, você contrata uma pessoa porque ela é uma boa resolvedora de problemas. A vida está nos contratando para a gente resolver problema e a gente esperneia. Porque a gente não está entendendo o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui para resolver problemas. De tudo quanto é espécie. Os mais imprevisíveis. Por quê? Porque eu estou sendo castigado? Não. Porque eu sou mau? Não. Porque Deus é mau? Não. Porque eu estou aprendendo. Nós estamos estagiando aqui. Eu sou contratado por uma empresa e eu não sei fazer nada. Sei fazer pouca coisa. Então eles estão me ensinando. Então, o que eles me dão? Um monte de problemas. Porque alguém vai ser contratado para ficar sentado olhando para cima. Tem sentido, gente. E olha só que interessante, esse patrão chama Deus.
tá certo? Que ele que faz tudo isso. Ele dá um monte de problema porque ele confia em você, porque ele acredita na sua capacidade, porque ele sabe que você não sabe o que você é capaz, mas ele sabe. Ele te dá problemas enormes, você fica louco da vida, e é tudo para que você descubra a grandeza que você tem. E a gente briga com ele. Por isso que Jesus, como sempre, de uma sabedoria única, ele disse: eles não sabem o que fazem. E ele não estava exatamente se referindo à crucificação. Ele estava se referindo à forma como a gente vive, sem entender o que está acontecendo. Sem entender que se eu sair dali, a hora que terminar a palestra e quebrar a perna, é a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Senão não teria acontecido. Se eu quebrar a perna, fiquem atentos, eu vou ficar com muita raiva ou não, tá? Oi. Você acha mais fácil deixar de fazer, de cometer vícios nocivos à nossa saúde física ou os vícios nocivos à saúde espiritual? Espiritual, mais difíceis. Eu acho mais difícil os vícios do pensamento. Porque a gente sempre ouve o pessoal falando: não posso deixar de fumar, me dá isso, me dá aquilo. É verdade. Eu conheço uma amiga que fumou durante 30 anos e decidiu parar de fumar. Ela passou mal fisicamente durante alguns meses. Passou mal. Tinha tontura, mal de estômago, ânsia. E os médicos falavam: tudo é abstinência. O seu organismo, acostumado a um conjunto de substâncias que não tem mais, que você não fornece mais, ele está tendo que se rearrumar para encontrar um novo equilíbrio, porque ele já estava acostumado àquela quantidade de fumaça e substâncias, e para isso, até chegar lá, você vai sentir um conjunto de desconforto. Depois, hoje ela está ótima, entendeu? Fisicamente, mas ela ainda sente vontade de fumar. Mas é mental. Ela mesma fala: eu sinto vontade do hábito, do gesto, daquela situação. Ou seja, sobrou o vício interno, do comportamento, da forma de pensar, da forma de agir. Entende? Se a gente for pensar, perdoar será um hábito. Ser bondoso vai ser um hábito. Não se magoar vai ser um hábito que a gente vai adquirir amanhã, com o tempo. Hoje a gente caminha sem pensar, dirige sem pensar, virou um hábito. De tanto perdoar, nem perceberemos que estamos perdoando. E é isso que significa nem se magoar. Não passa, não acontece assim, a gente se magoa e perdoa. A gente passa direto. Não sente mais a mágoa. É isso que pessoas como Cristo e outros, certamente, já vivem. E é esse o nosso destino. Só que a gente precisa dar os primeiros passos. E a vida não está pedindo para a gente ser como Cristo. A vida está pedindo por nós. Não por eles. Que a gente dê os primeiros passos. Que a gente comece os pequeninos exercícios. De reclamar 80 vezes ao invés de 100, né? De só ficar magoado 6 meses. Já é fantástico isso. Né? Se você brigar com a sua raiva, já é bom. Se você está desanimado e brigar com o seu desânimo, brigar assim: não vou ficar assim. Brigar com você quando você está indo para um comportamento mental que não te faz bem. É isso que a gente tem que fazer. Isso que é como que você disciplina uma criança? Fica ali em cima, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Não é assim? E como que a gente se educa? Mandando na gente, brigando com a gente, não deixando a gente fazer tal coisa. Eu quero fazer, mas não vou fazer. Não vai. Quem é que manda? Você? Não, desculpa. O seu desejo ou a sua vontade?
Porque o desejo é infantil, imaturo, uma criança que quer comer chocolate o dia inteiro. Porque você não é o seu desejo. Isso é muito importante, viu? O seu desejo é o conjunto de carências, muitas vezes, que você tem, o conjunto de vícios mentais, sentimentais que a gente tem. Ai, fulano me deixou, estou sofrendo uma carência enorme. Será que essa carência, ela é essencial? Ela é vital? Ou ela é apenas um vício? Muitas vezes é vício. Ai, me acostumei com a pessoa. Vício. Quando a gente vai para questões do amor, questões do sentimento, e eu vou terminar já, tem uma definição de amor muito interessante de um cara chamado Scott Peck. Ele fala assim: amar é quando você não precisa estar com alguém, mas quer. Muito importante. Você não precisa. Se ela for embora, está tudo ótimo. Porque você não precisa. Mas você quer ficar com essa pessoa. Diferente, né? Olha que liberdade que você tem. É uma decisão. Você quer estar com a pessoa. Jesus nos ama assim. Ele não precisa de nenhum de nós. Precisa, gente? Ele está muito bem, obrigado. Está ótimo, inclusive. Mas Ele quer estar conosco. Ele quer cuidar de nós. Do jeito dele, sem fazer por nós, né? Ele cria estrutura, ele apoia, mas Ele não move um músculo para fazer por você. Porque você é capaz. E Ele não vai tolher, Ele não vai tirar da gente a nossa dignidade. Ele não vai nos humilhar fazendo por nós. Por isso eu acho fantástico quando eu vejo alguns pais cuidando de crianças que têm alguma alteração física, não tem um braço, não tem uma mãozinha, tal, e não dá a comida para a criança. Pega. Tem um jeito. Arranja um jeito. Isso, eu acho amor profundo isso. Aposto que os pais queriam lá pôr a comida na boca da criança, mas não fazem. Belíssimo isso. Porque reconhecem nessa criança a capacidade dela de superar as suas dificuldades. Da mesma forma que o pai. O pai não vai nos ensinar a perdoar, a amar, a ter equilíbrio. Ele vai dar condições para que a gente aprenda. Porque a gente é capaz. Existe uma grandeza dentro de nós, imensa, que a gente desconhece, mas que Ele enxerga. Até porque foi Ele que colocou lá. Não é mais leve viver assim, gente? A gente só precisa decidir começar. O começo é difícil, o começo a gente não está acostumado. Que nem na academia, primeira vez. Dói tudo no outro dia, né? Mas olha, como Ele paga à vista, os resultados aparecem logo. Basta que a gente mantenha a disciplina da constância. Que a gente insista e confie profundamente. Hoje eu falei demais. Pode falar. Você está falando da mudança. A gente às vezes quer mudar certas coisas, né? As coisas que estão acontecendo. Fora ou dentro? Dentro e fora. Só que aí você fica com medo de fazer aquilo que você tem vontade, certo, porque o que está fora vai, tipo assim, ou criticar ou falar. Sim. Entendeu? Sim. Às vezes tem uma coisa que todo mundo vai fazer, mas você não queria fazer. Mas às vezes você vai, porque quem está no conjunto pode até te criticar. Olha como é. O que fazer? O medo? Mudar? Ou fazer aquilo que você quer? Essa é uma resposta complexa. A gente precisa começar a entender
quem sou eu e quem é o outro. Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer o certo, contanto que o certo seja o que eu vou fazer, certo? Independente do que os outros pensam. Eles vão ficar magoados? Vão. Isso é problema deles. Tudo que a gente faz com que apareça uma conta a pagar. Tudo. Tudo que a gente faz tem consequências. Alguns vão gostar e outros não vão gostar. Tudo tem consequências. Tudo que a gente faz tem uma colheita. Às vezes essa colheita é boa, mas vai demorar 30 anos para aparecer. Muitas vezes a gente educa os nossos filhos e eles brigam com a gente. Daqui a 30 anos eles entendem. Tem que esperar 30 anos, né? Se a gente aguentar, vai dar tudo certo. Então, a gente precisa, saber como são as nossas relações, os nossos relacionamentos. A gente precisa entender que precisamos trabalhar para não depender desses relacionamentos. Depender não no sentido de sermos independentes, daquele jeito indiferente, mas de termos autonomia. Eu não estou dizendo que muitas vezes a gente tem que se calar para o bem deles. Aí é diferente. Muitas vezes eu tenho que não fazer o que eu quero pelo bem verdadeiro do grupo, muitas vezes familiar. Aí é diferente. Se eu compreender que esse meu sacrifício faz um bem, ele deixa de ser pesado. Porque sacrifício verdadeiro não dói. A renúncia verdadeira não dói. Quantos pais ficam na cabeceira da cama do filho noites sem dormir e não admitem estar em outro lugar? Eles estão fisicamente cansados, mas não dói. Eles precisam estar ali. Tá certo isso? Fariam tudo 10 vezes, 20, 1000 vezes de novo. Não dói. É uma decisão, não é uma imposição, é uma decisão. Agora, quantas vezes a gente faz alguma coisa obrigado pela sociedade, pelo grupo? Esse dói. Porque quando alguém manda em mim, faça tal coisa, eu preciso entender que a pessoa está querendo que eu faça alguma coisa, mas a decisão de fazer é minha. Se eu fosse lúcido, que não é o caso, eu deveria falar assim, bem, o que ela está me mandando é bom? É bom. Está correto? Está correto. Então eu vou fazer. Mas é minha decisão. O que ela está mandando é bom? Não. Então eu não vou fazer. Mas ela vai brigar comigo. O problema é dela. O problema é dele. Por quê? Porque eu estou, nessa minha lucidez aí, né, que não existe, eu estou considerando que é muito mais importante eu fazer o certo do que qualquer outra coisa. Mas vai brigar? Vai. Vou encerrar com uma historinha. Então, entende o que eu quero dizer? Nós precisamos entender esse processo, mas vou encerrar com essa historinha que me fez lembrar. Já contei aqui. Uma mulher procurou o Divaldo Pereira Franco e disse assim, olha, Divaldo, até ontem eu traí o meu marido, mas eu não quero trair mais. Quero ficar com ele. Tá, qual o problema? É que o meu amante falou que se eu não ficar com ele, vai contar para o meu marido. O que o Divaldo disse? Conta você para o seu marido. Mas aí ele vai terminar comigo. E aí ele respondeu, isso é problema dele. Não é decisão dela. É decisão dele. É muito melhor não ficar escrava de alguém, certo? E talvez ele se separe, mas talvez não. Isso não é problema dela. Olha que liberdade, gente, que a gente pode conquistar se a gente repensar ou pensar melhor, mais profundamente, como são as nossas relações. Relações verdadeiras, relações onde você de verdade se preocupa com o outro e o outro se preocupa com você dentro do limite dos entendimentos de cada um.
aonde muitas vezes o outro ou você vai errar no relacionamento, mas vai errar tentando acertar. E aí é ótimo, quando você erra tentando acertar. O duro é errar querendo errar. Gente, muito obrigado. Vocês ficam me devendo um monte de conversa. Dá certo, Diego? A gente vem com o seminário mesmo, sabe? Tá certo, tá certo. Mas muito obrigado pela oportunidade de repensar tudo isso. Foi muito importante eu ouvir tudo isso. E é possível que isso seja muito útil para o que virá neste ano para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Jesus nos abençoa. Certamente que ninguém duvide. Muita paz. Edgar, você faz a prece de encerramento para a gente começar os passos? Faço. Vamos nos voltar a Jesus. Esse irmão doce e tão presente em nossa vida, que nos entende tanto e aguarda que a gente pare para pensar um pouquinho nas coisas da vida e para finalmente enxergar que em tudo que acontece, mesmo naquilo que chamamos coisas ruins, ali está o amor do Pai por nós, o amor do Mestre por nós, nos dando tudo o que a gente precisa para descobrir como ser feliz. Obrigado por tudo, então, Mestre. Obrigado também por esta hora, aonde corações amigos aqui se reúnem, não por acaso. Que possamos nós, nesse momento, firmarmos dentro de nós uma intenção mais forte de pensarmos melhor, de sentirmos diferente, para sermos mais felizes, para começarmos a sermos mais felizes. Não nos deixe esperar que a vida seja boa, seja confortável, seja melhor. Nos ajude a construir esse melhor dentro de nós. E aí não importa onde a gente esteja, com quem, nem quando, tudo vai estar bem. Porque nós vamos carregar esse bem em nós. Nós estamos aprendendo, Jesus, que é isso que o Senhor deseja. Obrigado pela paz e pela luz deste instante e que nós possamos manter no coração isso que o Senhor nos deu agora. Que assim seja.